A passagem de Atos, capítulo 1, versículo 14, é impressionante. Assim está escrito: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos eles reunidos em oração, esperando aquela promessa que o Senhor Jesus tinha dito a eles: vocês serão revestidos, virá sobre vocês o Espírito Santo. Então eles se consagraram buscando. Mas tem um episódio que termina esse capítulo de uma forma tão, ao meu ver, ao meu ver, tão negativa. Porque Pedro, vocês sabem a natureza de Pedro, ele queria falar, ele queria expor, ele queria colocar. Então, durante aquele clima de oração, ele interrompe para dizer aos irmãos, um grupo de 120 pessoas aproximadamente, e ele disse: irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu para prenderem o Senhor Jesus. Então ele começa a falar a respeito do acontecido, daquilo que estava sendo previsto, mas preste atenção, ele continua falando, que ele foi contado entre os que participavam desse ministério e recebeu a recompensa do seu pecado e tal, e continua falando até que ele diz, porque está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que ali habite, e outro ocupe o seu lugar. Pronto. Aí o que Pedro está dizendo? Ele está querendo dizer para os irmãos que era necessário colocar alguém no lugar de Judas. E foi isso que ele fez. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo esse tempo. É necessário, nós precisamos escolher, que esteve conosco desde o batismo até agora, até que Jesus foi elevado. E o que eles fizeram, irmãos? O que eles fizeram? O que muitos de nós fazemos. O que muitos de nós, líderes, às vezes pastores, fazemos. Nós vamos para a palavra, mas nos esquecemos do Espírito. Nos esquecemos de ouvir Deus para aquele momento, para aquela hora. E eles então não tiveram dúvida, escolheram 2 nomes. Olha o que está escrito. Indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram. Você percebeu? Depois oraram. Será que nós não erramos tanto nisso, meu irmão? Nós fazemos as coisas e depois oramos. Nós tomamos nossas decisões e depois oramos. Ao invés de orarmos antes, de buscarmos uma direção de Deus antes, de ouvirmos Deus antes, nós fazemos primeiro para depois orar. E eles então tomaram essa decisão e oraram. Olha, a oração deles é muito bonita, a oração. Senhor, Tu conheces o coração de todos. Evidente, né? É algo que você não precisa falar isso para Deus, viu, irmão? Deus sabe. Deus, o Senhor conhece o coração de todos. Mostra-nos agora qual desses 2 tens escolhido. Qual o Senhor escolheu? O Senhor escolheu, meu Deus, José, chamado Barsabás, ou tem escolhido a Matias? Mostra-nos, meu Deus, qual desses 2 o Senhor escolheu que venha ocupar o lugar devido de Judas. E Deus respondeu, irmãos? Não. Deus não falou nada. Sabe o que eles fizeram? Tiraram sortes. Vamos tirar aqui no palitinho. Vamos ver quem deve ser o número 12. Quem deve ser, quem deve fazer parte dessa equipe seleta. Vamos nós escolhermos. E então, o que fizeram? Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi contado, acrescentado aos 12 apóstolos. Que coisa, né, meu irmão? Nós temos a capacidade de fazer isso.
E depois a gente até diz, bom, nós oramos, né? Nós oramos. Ah, é? E ouviu Deus? Deus falou? Deus respondeu? Este deve ser o nosso maior querer, ouvir Deus, o que Deus tem falado, o que Deus está dizendo, qual a orientação, qual Deus escolheu. Será que é entre os dois? Será que é entre esses dois que Deus havia escolhido? Ou Deus já tinha no seu coração outra pessoa? Certamente Deus tinha outra pessoa. Certamente Deus tinha Saulo, irmãos, um perseguidor da igreja, alguém que perseguia a igreja, mas que fazia sem saber, por ignorância, fazia por zelo. Deus já tinha no seu coração Saulo, que ele tinha escolhido antes dele nascer. Deus já tinha no coração Saulo. Saulo, sim, foi contado por Deus como um dos apóstolos. Com todo respeito ao nosso irmão Matias, mas não foi você, querido, não foi você. Essa é uma escolha de homens, tá vendo como que nós escolhemos as coisas, como nós fazemos? Então, amados, lembrando, nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo de Deus. Então, é necessário nós ouvirmos, é necessário nós atentarmos para ouvirmos a voz do Espírito de Deus e sabermos como Ele está dirigindo, como Ele quer, qual é a direção que Ele tem para nós. Amém, amados? Em nome de Jesus. Convido você a ter aquele tempinho de oração. Se você puder, feche os teus olhos e vamos falar com o nosso Deus, em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Tu és tão bom, tão maravilhoso, meu Pai. O Senhor não muda, o Senhor é um Deus de amor, de bondade, de graça. E eu te louvo, meu Deus querido, porque o Senhor tem seus caminhos, tem seus próprios planos, tem seu modo de fazer as coisas. E nós, meu Pai, nós queremos tanto obedecer, seguir-te. Eu sei, meu Pai, mesmo Pedro queria colocar alguém, queria suprir, mas, meu Deus querido, nós temos entendido, meu Pai, que não foi esse o teu propósito, não foi esse o teu querer. Assim, meu Deus, aprendemos a também, meu Deus, tomar cuidado nas decisões. Eu preciso tanto te ouvir, eu quero tanto seguir a tua direção, meu Pai. Eu quero tanto pedir que o Senhor não aprove os meus projetos, mas que eu caminhe nos teus projetos, que a tua vontade, que o teu propósito, o teu querer se cumpra em mim, na minha vida. Eu clamo isso, papai, eu te peço em nome de Jesus. Nesse instante, meu Rei, eu oro por aqueles que sofrem, eu oro por aqueles que estão, meu Pai, passando por momentos tão difíceis. Senhor, eles estão sendo cuidados por médicos, por enfermeiras, enfermeiros, estão sendo cuidados por pessoas que querem dar o melhor, mas eles não conseguem, meu Pai. Eles não têm capacidade, meu Deus, eles precisam da tua ajuda. E eu suplico o teu socorro, suplico que o Senhor coloque tuas mãos e dê uma direção, meu Pai, para que esse irmão saia desta condição de dor, de limitação, meu Pai. No nome de Jesus, eu oro por essa irmã, meu papai. Eu clamo por aqueles que têm, meu Deus, um decreto maligno, Senhor, sobre eles. O Senhor pode mudar tudo isso. E por isso eu te peço, meu Pai, que o Senhor coloque tuas mãos e haja e opere e libere cura, libere unção, libere graça, libere do teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro, em nome do Senhor Jesus, papai, eu te agradeço. Aleluia, amém. Deus abençoe tua vida, meu irmão, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba o nosso abraço.